Então, hajimemashite, watashi wa Ana desu, né? Eu sou Ana. Se fosse a gente, é só você colocar no lugar do Ana, você coloca o seu nome, né? Você falaria, watashi wa Tamires desu, né? Tamiresu. Tamiresu desu. Então você coloca o seu nome. Eu lembro quando a gente está zoando assim, falar, aprender inglês, né? O que a gente aprende em inglês no Brasil? The book's on the table. E eu falava, my name is Bob, que nem o nome você muda, né? Que a da lição lá era my name is Bob, né? Só você colocar o seu nome, né? Por exemplo, watashi wa William desu, né? Aí a outra pessoa aqui respondeu, hajimemashite, Sakura desu, né? Também muito prazer, sou Sakura. Quando você tá nítido já que o que você tá falando é de você, você não precisa colocar o watashi wa, tá? Toda vez que você chega falando alguma coisa que você não fala quem foi que fez, ou se você chegar assim, fulano de tal fez isso, 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 você tem que falar que foi o fulano de tal que fez isso, isso, isso. Se você vai falar que você fez isso, 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 você não precisa falar assim, watashi wa. Não, você já chega falando o que você fez. Que já está nítido o que em japonês, quando você fica colocando muito watashi wa, watashi wa, watashi wa, parece uma coisa meio arrogante, sabe? Que você está falando eu. Aquela pessoa que sempre está falando, eu faço assim, porque eu sou assim, né? Em japonês é assim. Então você não precisa colocar o watashi wa, você já chega falando o que você fez. Agora, se foi outra pessoa, aí você fala, principalmente assim, pelo nome, você trata a pessoa pelo nome. Se você não souber o nome, daí você pode usar kare, kanajo, anohito também, você pode usar que foi aquela pessoa que fez, né? Anohito, né? Essa expressão é interessante. Escrever kanji, hito. Anohito, aquela pessoa. Isso aqui é educado, tá? Esse jeito de falar anohito né? Você quer falar que aquela pessoa fez, isso aqui é educado. Tem uma expressão que é sem educação que se usa muito. Eu mesmo uso na fábrica também. É meio sem educação de falar. É o aitsu. Vocês já ouviram falar assim? Aitsu. Aitsu é como se fosse assim, aquele cara lá. Soitsu também. Fala, esse cara aqui, ó. É uma expressão meio de desprezo. Mas na fábrica, como a gente tá lá um monte de brucutu falando, né? A gente usa aitsu, né? Aí os caras dão risada e tal. Mas é sem educação, não use isso. Use o anohito, tá? Aí se você quer falar, aquela pessoa fez, ou aquela pessoa é alguma coisa, anohito wa, que ele é o principal da frase, tá? Aí você fala o que ela fez. Agora, se você é nítido que é você que fez, você não usa o watashi wa, tá? Bom, vamos lá. Sakura desu. Aí a Ana falou, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu também está traduzido aqui como muito prazer em conhecê-la, né? Yoroshiku onegai shimasu, ele tem um sentido de meio submissão, sabe? É meio aquele negócio assim, prazer em conhecer e estou à sua disposição. Na verdade, a tradução mais correta é essa. Quando você fala Yoroshiku onegai shimasu, você está falando assim, estou à sua disposição ou aos seus cuidados. Tem uma outra expressão que as pessoas usam, que é o osewa ni narimasu. Osewa ni narimasu, que é assim, estou aos seus cuidados, né? Você pode... Nossa, tem tanta expressão assim de apresentação, que a gente chama de Jiko Shoukai. É uma apresentação pessoal. A pessoa pode chegar falando o nome dela de um outro jeito que você nunca viu. Você fala, nossa, o que ele falou? Não, ele está se apresentando, né? Mas tem vários. Mas a princípio é essa, né? Hajimemashite, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu sempre entra no fim da conversa, né? Aí a pessoa falou assim, kochira koso. A gente não tem aquela coisa assim, quando a pessoa agradece, a gente fala, obrigado. Daí você fala, eu que agradeço, né? Tipo, a gente tem essa expressão, né? Esse aí é o kochira koso. Essa última frasezinha que apareceu. O Camilo, a gente deu a folha, perdão. Nem pra você, né, Mi? Tem? Eu te dei? Onde que eu coloquei as folhas? Como é que é o seu nome? Eiki?
Kaique, perdão. Kaique não... Você lê, Kaique? Não, tem hiragana aqui. Você já falou em hiragana, né? Se não tiver... Ele tá na segunda, né? Aí sim. Então, kochirakoso. A expressão que vai falar assim, o prazer é todo meu, eu que agradeço. Toda vez que a pessoa vai falar alguma coisa para você, você fala assim, não, sou eu, eu que agradeço, né? É o kochirakoso, tá? Aqui as dicas de gramática aqui é a explicação que eu já dei, né? O a, ele vai falar sobre o tópico, que é o sujeito da frase, e o desu aqui, a gente fala que ele é uma partícula também, tá? Que é a partícula de afirmação e o janai de negação. Aqui nem entrou o janai. Depois aqui no final da folha você vai ter uma onomatopeia. Você sabe o que é onomatopeia? Eu fui aprender essa palavra, palavra em português, tá? Mas eu não sabia o que era também. Eu fui aprender ela quando eu estava estudando japonês. Onomatopeia é os sons que em japonês se usam como se fossem palavras, sabe? Você cria uma palavra para falar de um som. Por exemplo, como é que o cachorro late no Brasil? A gente fala para a criança, au au, né? Au au. Isso aí é uma onomatopeia. É um som que toda vez que você fala assim, vira até o sinônimo de cachorro para a criança, né? Au au au, filho, né? A gente vai falando para as criancinhas assim, né? Mas é uma onomatopeia. É o som que alguma coisa faz que viram palavras. E em japonês usa muito onomatopeia. Na língua mesmo, não é coisa infantil. No Brasil é uma coisa meio infantil, né, pra gente. Mas aqui não, aqui é uma coisa bem da língua mesmo. Tanto é que no dicionário tem as onomatopeias. Tá? Aí ele vai falar aqui da onomatopeia que é o pon. Pon, eles falam que é os... Vocês já viram um tamborzinho desses clássicos japonês que o cara coloca no ombro assim, ele toca aqui. Acho que é nesse ombro aqui. Ele toca aqui, ele coloca o tamborzinho no ombro aqui e toca aqui, ó, um instrumento de percussão. Eles falam que aquele som é pon, que fala. Aí virou uma palavra. Toda vez que alguém chega por trás de você e toca no seu ombro, fala que ele fez pom, pom. Pom, pom. Engraçado, né? Não, mas tem muito disso. Lógico, eu mesmo sou fraco de onomatopeia. Eu tenho que ficar lembrando, né? Mas você vê o japonês usando bastante. Por exemplo, quando a coisa é lisinha, tsuru tsuru, que eles falam. Quando é meio áspero, fala zarazará. Coração também, né? Hã? Coração. Como é que é o coração? Tokidoki, né? Tokidoki. Nossa, a gente vai... Nessas lições aqui vai aparecer bastante. Vocês vão ver bastante disso aí. E aí a gente vai aprendendo, né? Norô, norô. Você sabe o que é norô, norô? Norô, norô é quando a pessoa tá andando assim, devagarinho, sabe? Aquela coisa preguiçosa. O cara, né? Norô, norô. Esse é um onomatopeia também. Agora, de onde que vem, eu não sei, tá? Não me pergunta isso. Bom, até aqui tudo bem? Todo mundo comigo? Hoje eu tô falando muito e escrevendo pouco, né? Vamos ver até onde a gente vai aqui. Depois a gente vai treinar um pouquinho o hiragana e katakana, tá? O hiragana, a gente faz... O que a gente está estudando nessa semana, a gente continua fazendo um pouco hoje. É a chance que o cara que não fez lembrar. Fica tranquilo, Anderson, vai dar certo. Tenha fé, irmão. Não, eu fiz. Não. Você fez, só que às vezes você fala assim, nossa, eu fiz num dia só. Às vezes você pensa, nossa, vou esquecer. Só que não, a gente vai repetindo. E outra também, fica tranquilo que a gente vai se deparar tanto com isso que você vai decorar. Euda, né? Euda. Isso aí mesmo que você falou, Euda. 25 dias para aprender. 25 dias a gente passa por eles. Lógico, você vai assimilar muita informação. Mas, na verdade, você vai deparar... como é que ele é essa mesmo? Na repetição a gente vai pegando. Fica tranquilo, né? Não se desespere. A gente faz assim, muita letra que a gente não sabe, a gente vê, aí a gente tenta lembrar. Que nem placa do carro, você tem uma letrinha ali, entendeu? Então você vai olhando, você vai decorando. Falei isso, né? Falei, essa letra eu conheço, mas qual que é? Aí você vou lá procura na saber, cola, aí toda vez que Mas você olhar... essa aí que é a pegada. Sabe por quê? Toda vez que você faz isso, seu cérebro entende que aquela informação é importante.
Aí, quando ele fixar mesmo que aquela informação é importante, aí você vai memorizar. É assim. E depois que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil, né? A criança, por que a criança aprende fácil? Por que a criança aprende fácil? Esses meninos aqui, ó, tipo, em 6 meses, esses moleques já estão falando Nihongo fluente. Aí você fala, meu, eu tô 25 anos e não consigo falar o que esse moleque fala em 6 meses, né? Mas por quê? Porque o cérebro deles, eles ainda não tem tantas informações que consideram importante. O cérebro não acostumou ainda a guardar tanta informação. Então, tudo que eles estão assimilando, para eles é importante. Minha filha, ela tá com 6 anos, eu estou estudando inglês, né? Eu coloco lá as frases, é um aplicativo que fala em inglês. Fala em inglês, ela dá a resposta em português para mim, com 6 anos. Mas o que é? YouTube. Fica assistindo. Ela assiste Peppa Pig em português e em inglês, e agora, esse dia, eu estava assistindo, eu acho que em russo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas por quê? A informação que eles vão assimilando tá fresquinho o cérebro, né? Então, toda vez que você vê um negócio, não deixa passar, tá? Você vê um negócio e fala, nossa, eu já estudei isso aqui. O que é? Procura. Tem muito aplicativo hoje em dia que dá para você procurar até kanji, né? Você vê o kanji, você fala, nossa, já vi esse kanji. Você desenha mais ou menos o kanji, ele já aparece para você. Tem as alternativas. Aí você vai, clica nele, ele aparece todo o significado, as leituras, onde que é usado e tudo mais. Depois eu passo os aplicativos para vocês. Vocês vão ver só. Tem hiragana, katakana também tem. Só que é assim, a gente tem que acostumar com isso. O seu cérebro tem que entender que porque o cérebro, a função dele, sabe o que é? É fazer você economizar energia. A função do cérebro é fazer você economizar energia. Como é que você faz isso? Deixando as coisas que para ele não é importante, ele deixa de lado e ele vai jogar fora. É por isso que a gente tem preguiça para fazer exercício. É por isso que a gente tem preguiça, às vezes, para fazer um esforço de estudar. Às vezes até para lutar contra um vício, parar de fumar, por exemplo, né? Porque necessita de um esforço para você parar de fumar, porque o cérebro, ele quer o prazer, por exemplo, de a nicotina chegar ali no cérebro, dar aquela sensação de bem-estar, né? Ele fala assim, não, deixa disso, não se esforça para isso não, né? Não, dá muito trabalho isso aí, seu cérebro está lutando contra você, na verdade, para economizar energia. Aí o que acontece? Por isso que a gente engorda, é economia de energia. Então, quando você começa a gastar energia com isso, até ele acostumar, é uma luta. Mas depois que acostuma, ele embala. Aí você fica no automático, você vai aprendendo automático. Lógico, quanto mais velho a gente é, mais difícil fica, né? Então, disciplina é tudo, tá, gente? Bom, segunda página aqui, lição número 2. Kore wa nan desu ka? Eu vou usar aqui esse espaço aqui. Vocês sabem a diferença entre, para quem está bastante tempo no Japão, lógico que eu acho que sabe já, mas usar adequadamente. Kore, sore, are, e dore. Dore aqui é pergunta, tá? Aí eu vou falar sobre cada um desses. Você sabe a diferença, né? Kore, sore, are, dore. Bom. Kore, a gente traduz o kore sempre como isso. O sore seria no português correto isto. O are, aquele. E o dore, qual? Pergunta, tá? Na gramática japonesa, quando você está aprendendo esse assunto, isso aí é assunto da criançada mesmo da escola, tá? Eles chamam de kosoado kotoba. Alguém já ouviu isso? Kosoado.
Ó, formou essa, a gente, como é que chama? Acrótico? Acho que é acrótico, né? Quando você pega uma letra de cada palavra e forma uma palavra no outro sentido, né? Aqui, core, sore, are, dore, formou ko, so, a, do. Tá aqui. Ko, so, a, do. Ko, so, a, do, kotoba. Ko, so, a, do. Aí você fala, beleza, William, até aí a gente tá junto. Só que quando que eu uso o ko, quando que eu uso o so, quando que eu uso o a e quando eu uso o do. O do é mais fácil de você entender, porque ele está sempre relacionado à pergunta, tá? Aí você fala, memoriza isso. A palavra que vai estar dentro do ko, so, a, do, kotoba, o do sempre é relacionado quando você está perguntando. Dore desu ka? Eu estou perguntando qual? Dore desu ka? Qual? O ko está relacionado sempre. Kore é quando a coisa está perto de mim, ao alcance das minhas mãos. Por exemplo, o que eu tenho aqui na mesa aqui, para mim é kore. Está tudo ao alcance da minha mão, né? Tudo que está no alcance da minha mão aqui é kore para mim. Para mim, né? O seu kore já seria o que está ao alcance do seu. Só que se eu estou falando do que está ao alcance do seu, mas fora do meu alcance, eu uso o sore. Então, o ko é aquilo que está perto de mim. O so é o que está perto de você, mas longe de mim. Então, sore, né? Sore. E o are? Are é quando está longe de nós dois. Deu para entender? Kore, sore, are. Está longe de nós dois, não está ao alcance de nenhum dos nós dois. E o dore é qual, né? Tipo, não tá, eu estou fazendo a pergunta. Aí você fala, beleza, William, não seria mais fácil só memorizar kore, sore, are, dore? Não, porque vai funcionar para várias coisas. Por exemplo, quando eu quero falar aqui, o lugar que eu tô, qual que é a palavra que eu uso? Cocô. Quando eu quero falar aí, aonde você tá, mas eu não tô. Socô. Cocô, socô. E quando é onde nenhum de nós dois está, mas está longe de nós dois? Socô. Funciona. E quando eu quero perguntar aonde que é? Docô. Viu que funcionou da mesma forma? Cocô, socô, socô, docô. Ó, o ko, so, a, do. A matemática é a mesma, né? A regra aqui é a mesma, né? Então funcionou para o kore, funcionou para o lugar cocô, e funciona também, a gente também não tem aquele kono, sono, ano, dono. Também funcionou da mesma forma. Só que eu uso, eu tinha dúvida de quando era isso e isto também. Depois em japonês que eu fui entender que é funcionando da mesma forma no português pra gente, que a gente não aprende isso. Isso é quando tá comigo, isto é quando tá com você. Aquele é quando não tá com nenhum dos nós dois, né? E o qual é a pergunta. Só que em japonês é até mais simples, né? Porque aquele fica bem, não tem nada de ire aqui, né? Tipo, é outra palavra, né, em português. Isto é parecido, só que aquele já é outra palavra, né? E qual? Em japonês já funciona meio parecido, que a terminação é a mesma, a gente só mudou o começo. Quando eu vou estabelecer lugar, lugar, aí é a mesma coisa, né? Ko, so, a, misturando as duas. A, do. Lugar, é só lembrar. Koko, soko, a, soko e doko. Escrever em romanji. Koko, soko, a, soko, doko. Até aqui tudo bem. Quando é lugar, é isso aqui que a gente usa. E
Quando que entra o cono, sono, ano, dono? É quando eu já tenho o substantivo da palavra, que é o nome do objeto que eu estou falando. Por exemplo, essa caneta, eu vou falar dela como caneta pen, tá? Eu tenho o substantivo dela que é caneta, pen, né? Essa caneta. Aí eu vou falar assim, como? Conopen. Conopen. Eu já tenho o substantivo, né? Eu tenho o nome dela. Conopen wa, e eu falo que... Conopen wa kuroides. Essa caneta é preta, né? Eu estou falando dela. Conopen. E se fosse essa caneta que está na sua mão aí, Mi? Está na sua mão, mais longe de mim. Sonopen. Sonopen. Agora eu e a Mi, nós estamos conversando aqui, eu vou falar da caneta da Euda lá, né? Está longe de nós dois. Eu falaria anopen. Deu para entender? Conopen, sonopen, está longe de nós dois, anopen. E eu quero falar, qual caneta? Donopen. Donopen desu ka? Eu falo, pen motte kudasai, né? Traz uma caneta para mim, por favor. Aí você fala, donopen desu ka? Donopen. Ó, funciona da mesma forma, né? Só que aí eu usei o quê? O no, né? Deixa eu escrever no comandinho aqui. No. Kono. Sono. Ano. Dono. E eu coloco o nome do objeto. Tá? Funciona assim. Tá simplificando a coisa, não tá? Ou tô dificultando? Quando tá muito... Não, calma. Não acompanhei. Não. Sono, ano, é qual mesmo? Quando você tem o nome do objeto. Você tem o nome do objeto. Mas é a mesma coisa do cocô. Na verdade aqui a gente está referindo a lugar, né? Aqui é situação no espaço. Você está em algum lugar. Aqui está relacionado a lugar. Esse aqui tem relação com esse aqui. Porque é a mesma coisa. Se você for procurar no dicionário o cono, ele vai estar traduzido por isso também. E se você for procurar o coré, ele também... O cono pode ser que esteja um pouco diferente, mas eu vou explicar agora. Peraí. Coré, você pode ser que esteja com isso também. Só que o cono, eu traduziria melhor por esse. Esse, em português a gente até usa esse assim isoladamente. Esse aqui, esse. Mas você precisa do nome do objeto para você usar o cono. Tá? Por exemplo, eu falei, essa caneta, né? Essa caneta. Esse ou essa também poderia ser, né? Essa caneta. Eu tenho o nome dela, então eu uso cono. Eu não usaria assim, corepen. Corepen tá errado. É conopen. Tá? Se fosse a sua, sonopen. Se fosse a que está longe de nós dois, anopen. Beleza? Deu certo aí, Pi? Tirou a dúvida? Ou bugou ainda? Calma aí. Por exemplo, você quer falar dessa garrafinha sua. Como é que você falaria dela? Se você quer usar só sem o nome dela, eu não sei o nome. Coré. Aí a regra é coré, sore, are. Né? Agora, você já sabe o nome. Você fala. Konopetobotoro. Petobotoro eu nem sei, é do inglês, né? Pet bottle, uma coisa assim, né? Petobotoro. Konopetobotoro. Você usaria o coré quando você não sabe o nome. Você quer falar alguma coisa? Coré wa goto kaite arimasu, né? Tá escrito 5 nela, né? Coré. Agora, konopetobotoro ni gonen to kaite arimasu, né? Falei, antes eu tinha falado assim, isso aqui tá escrito 5. Agora eu falei assim, nessa garrafa PET tá escrito 5 anos. Deu para entender a diferença? Tá aperfeiçoando a frase, né? Tá melhorando bem, né? Você tá acrescentando mais vocabulários.
Por que eu falei, eu entrei nesse assunto aqui? Por causa da frasezinha do começo aqui, que tá Kore wa nan desu ka? Tá escrito aqui na lição 2. Kore wa nan desu ka é o tema da lição. Vamos ler aí o que está escrito? Kore wa nan desu ka é o que é isso? Kore wa, isso, o nan desu ka é o que é. Kore wa nan desu ka, o que é isso? Aí o diálogo aqui, a Ana e a Sakura conversando. A Ana fala assim: Sakura-san, hai, dozo. Kore wa nan desu ka? Kore wa tai no omiyage desu. Arigatou gozaimasu. Dou itashimashite. Até aqui é uma conversa bem simples. O que está acontecendo na cena aqui? A Ana tá dando um presente para Sakura-san, né? Tá dando, deve ser amiga dela, alguma coisa assim. Tá dando uma coisa. Aí o que ela fala assim? Sakura-san, hai, dozo. Ela já tá entregando. Esse dozo é tipo assim, por favor, à vontade, nem vi como é que eles traduzindo aqui. Ah, isso é para você. É que dá esse sentido. Você tá dando algo para alguém, seria o pegue, por favor. Hai, dozo. Pegue, por favor. Isso é para você. Aí a Sakura falou assim, Kore wa nan desu ka? Seria, o que é isso? Aí a Ana responde, Sore wa, ó, já mudou aqui. Antes era Kore, agora é Sore. Por quê? A Ana já entregou para ela, tá na mão dela e não tá mais na mão da Ana. Sore wa, ela responde, Sore wa tai no omiyage desu. Você sabe o que é Tai? Tai é a Tailândia. O país Tailândia em japonês é só Tai. Eu lembro, na minha cidade tinha uma água sanitária que chamava Tai. Não sei se é da região de vocês também. Toda vez que eu vejo essa palavra Tai, eu lembro do Tai. Que tinha também um refrigerante da... Guaraná Tai, né? Do meu tempo isso aí. Sore wa tai no omiyage desu. O que seria o omiyage? A gente traduz por presente, eu traduzo por lembrancinha. Tem o souvenir também, né? Souvenir, acho que nem sei que língua que é o souvenir, não é português, né? Souvenir. Mas é aquilo que quando você vai num lugar é típico daquele lugar. Omiyage, a palavra omiyage é aquilo que é produzido naquele lugar. O miyage no kanji dele é isso, tá? Depois quando a gente estiver estudando kanji vocês vão ver. É aquilo que é produzido, ele tem a ver, por exemplo, vocês já ouviram a palavra seisan? Seisan é produção da fábrica mesmo. Quando eles querem falar que a produção aumentou, a produção caiu dentro da fábrica, eles falam seisan ga agata, seisan ga sagata. É tipo assim, aumentou e diminuiu, né? Seisan. O omiyage, dentro da palavra omiyage, tem o san do seisan, que é produzido. Produzido aonde? Na região, naquele lugar. O significado da palavra omiyage é esse, tá? Produzido naquele lugar. Então, não confunda. Presente de aniversário, você vai dar um presente. Ah, omiyage desu. A pessoa vai entender que você comprou lá no lugar que você foi, ou no seu país. Não, presente é presente mesmo. A palavra presente, a gente fala presente do inglês, mas tem a palavra em japonês também, que é okurimono. A palavra presente agora virou tudo, é presente, né? Tá tendo, a gente chama de anglicanização da língua, né? Que as palavras estão ficando muito do inglês. Até no Brasil está acontecendo isso, né? Você pega muitas palavras do inglês, por exemplo, internet. Internet é uma palavra do inglês. Como é que é internet em português? Você sabe? Não tem, né? A gente pegou já do inglês direto, né? Em japonês, intaneto, né? Tem muito disso. Então, presente pode usar o presento mesmo. Agora, o omiyage é aquilo que é comprado em algum lugar específico, né? Que é produzido ali. Então, tai no omiyage desu seria algo da região ali da Tailândia, comprado na Tailândia. Aí ela só agradeceu, arigatou gozaimasu. E aí a outra respondeu, dou itashimashite, que é de nada.
Koreu wa nan desu ka? O que é isso? Ka é uma partícula. Se essa partícula for usada ao fim de uma frase com uma entonação ascendente, ela transmite uma pergunta. Essa é a diferença do português e o japonês. Vocês já perceberam? O japonês, não sei se alguém já falou para vocês alguma coisa parecida. Que falam que quando a gente está falando português, eles falam que parece que a gente está cantando. Alguém já falou alguma coisa disso para vocês? Para mim já falaram. Que a nossa entonação em português, quando a gente está falando, para eles soa como se a gente estivesse cantando uma música. Porque a gente tem muitos altos e baixos, né? E vocês já perceberam como é que a gente termina uma frase que é pergunta em português? A gente é sempre subindo, né? Oh, você vai lá? Você estudou hoje? É sempre, hoje subiu, né? Você estudou hoje? Você vai lá? Sempre subindo. Em japonês, tudo que você fala, no final, é caindo. Independente se for pergunta, se for exclamação, se for uma afirmação, é tudo. Você vem e fala a frase e no final você cai. Por exemplo, para o japonês eles acham muito estranho as nossas perguntas. A gente chega assim, o namae wa nan desu ka? Esse ka no final não é correto. É nan desu ka? É caindo. O Kakaricho, que eu trabalhava na Tokairika, ele falou para mim, ele falou assim, tudo que você fala perguntando, você fala subindo no final. Ele falou assim, e isso mostra pra gente que você não é japonês. Ele até falou pra mim assim, você fala muito bem, só que essa entonação sua, se eu estiver falando com você no telefone, eu sei que você não é japonês. Aí ele falou assim, porque ele que me explicou, ele falou assim, toda entonação você tem que cair no japonês. Aí você fala, William, mas então quando que eu sei que o cara tá perguntando alguma coisa? Por causa do ka no final. O ka é a partícula que ele significa a interrogação. Ele é uma partícula. Então, ó, você tá vendo? Olha a importância da partícula aqui, você saber ela. Aí você fala, William, então, por exemplo, e a exclamação? Como é que a gente sabe que o japonês está surpreso com alguma coisa se ele não expressa essa emoção? Porque a gente fala, nossa! Né? Tipo, quando a gente fala um nossa, ele quer dizer a exclamação, né? A interrogação é o ka, né, que é a pergunta, e a exclamação, que é a surpresa, é o ne. Sugoi desu ne. Sugoi desu ne. Isso é surpresa. Nossa, o cara tá surpreso pro caramba. Mas é uma coisa da cultura japonesa. Eu tava lendo um livro que chama Shogun. Fala muito da cultura japonesa. E eles estão falando bastante sobre isso. Que, tipo assim, o japonês, principalmente naquela época do samurai,